Você sabia que todos os cristãos podem ouvir a voz de Deus, inclusive você? Deus está sempre pronto e disposto a falar conosco. No entanto, quantos de nós estamos realmente ouvindo? Quantos de nós estão atentos e sensíveis à sua voz? Deus se comunica de maneiras diferentes, mas muitas vezes perdemos sua mensagem porque esperamos algo grandioso ou dramático. Talvez você espere ouvir uma voz alta, trovejante, ou ver seu nome escrito nas nuvens. Embora Deus possa fazer coisas extraordinárias, Ele deseja que aprendamos a ouvir suas mensagens nas pequenas coisas do dia a dia. É essencial estar sensível às dicas sutis que encontramos ao longo do dia e ter fé suficiente para agir sobre elas. Eu sou Levi Monteiro. E neste vídeo, você descobrirá 10 sinais que indicam que Deus está falando com você. Sinais que você pode ter ignorado sem perceber. Antes de continuarmos, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar. Se é novo por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações para receber vídeos novos todos os dias. E se você já nos acompanha e gosta dos nossos conteúdos, ajude-nos fazendo uma doação ao canal. Escaneie o QR Code no canto superior direito, ou se preferir, temos links na descrição. Desde já agradeço. E vamos ao vídeo. Sinal número 1. Silêncio e quietude. Muitas vezes imaginamos que a voz de Deus será clara e audível, mas isso nem sempre acontece. Às vezes Deus fala através do silêncio. Muitos perdem essa comunicação por causa do barulho ao nosso redor, excesso de atividades, distrações e entretenimentos. Reserve tempo para ficar em silêncio e ouvir sua voz suave falando ao seu coração. A história de Elias em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 ao 13, é um exemplo poderoso. Deus não estava no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas em um sussurro suave. Apesar dos sinais dramáticos, a voz de Deus se manifestou de forma calma e tranquila. Isso nos ensina a não nos apegarmos apenas a manifestações sobrenaturais e sinais, mas a buscar um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Ir à igreja, participar de programas e ouvir palavras proféticas são ótimos, mas não substituem a comunhão pessoal com o Senhor. Passe tempo adorando-o em silêncio, ouvindo-o falar ao seu coração. Se você frequentemente acorda no meio da noite ou nas primeiras horas da manhã e não consegue voltar a dormir, talvez Deus esteja tentando chamar sua atenção. Esses momentos silenciosos são ideais para ouvir sua voz, orar e buscar sua presença. Sinal número 2. A palavra de Deus. Uma das formas mais diretas de Deus falar conosco é através da Bíblia. Sua palavra é um guia, um manual para todas as áreas da nossa vida. Ao estudá-la, encontramos respostas e conhecemos a vontade de Deus. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que andaram com Deus. Você pode se identificar com elas em diferentes fases da sua vida, assim como Abraão, que esperava o cumprimento de uma promessa, ou Moisés, sentindo-se inadequado para a missão, ou ainda Débora, em uma posição de liderança. A palavra de Deus aborda todas as situações que enfrentamos. Em um mundo cheio de incertezas, ela é o alicerce para todas as épocas da nossa vida. Qualquer outro método de comunicação divina deve estar em conformidade com a Bíblia, pois Deus nunca se contradiz. Qualquer conselho ou ideia que vá contra sua palavra não vem dele. Salmo 119, versículo 105 nos lembra: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quanto mais você estudar as Escrituras, mais receberá revelações e aprenderá a aplicá-las à sua vida diária. O Espírito Santo traz à nossa lembrança aquilo que já está plantado em nós através da palavra, guiando-nos com sabedoria e clareza. Sempre que você precisar de orientação ou direção, a palavra de Deus está repleta de instruções e correções. Quando você se desvia do caminho certo, ela aponta os erros
permitindo que você faça ajustes e volte para a direção certa. Além disso, a palavra de Deus traz conforto, lembrando que Ele está sempre ao seu lado. Nos momentos de luta, ela contém orações e promessas que trazem bênçãos e renovam sua fé. Até mesmo o inimigo teme um cristão que conhece e entende a palavra de Deus, descrita como a espada do Espírito. Com ela, você pode derrotar pensamentos negativos e vencer os ataques do inimigo. A palavra também é comparada ao pão que nutre e sustenta sua vida espiritual. Sinal número 3. Paz interior. A paz é um dos sinais mais claros de que você está em sintonia com a vontade de Deus. Não é apenas a ausência de conflitos, mas também a certeza de que Deus está com você, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Quando você toma uma decisão alinhada com a vontade de Deus, Ele confirma essa escolha através da paz em seu coração. Colossenses, capítulo 3, versículo 15 diz: que a paz de Cristo governe em seus corações, pois, como membros de um só corpo, vocês foram chamados à paz. Essa tranquilidade é como um sinal de aprovação divina para suas ações, decisões ou relacionamentos. Por outro lado, quando você sente inquietação ou desconforto em relação a uma pessoa ou situação, pode ser Deus tentando alertá-lo sobre algo perigoso ou prejudicial. Antes de tomar uma decisão, ore e busque a direção de Deus. Muitas vezes, a paz só será restaurada quando você se afastar de situações ou pessoas que causam desconforto. E isso pode ser difícil, especialmente se parecer que não há motivo aparente para se sentir assim. Mas é importante confiar na liderança de Deus, mesmo quando a lógica humana não consegue explicar. Sinal número 4. Conselhos de pessoas espirituais. Deus frequentemente usa pessoas para comunicar suas mensagens. Provérbios capítulo 11, versículo 14, nos lembra que, na multidão de conselheiros, há segurança. Ele pode falar através de mentores espirituais, líderes, amigos ou até mesmo desconhecidos, colocando palavras específicas em suas bocas para confirmar algo que ele já revelou a você. Na Bíblia, Deus usou Moisés e Arão para falar ao povo de Israel e os profetas para orientar os reis. Em uma ocasião notável, Deus até usou um jumento para comunicar-se com Balaão. Isso mostra que ele pode usar qualquer meio para transmitir sua mensagem. Se você não tiver certeza sobre o que Deus está dizendo, buscar o conselho de pessoas espirituais é válido. No entanto, todo conselho deve ser submetido à palavra de Deus. A história do jovem profeta e do profeta mais velho em 1 Reis nos ensina a importância de confirmar as instruções recebidas diretamente com Deus. Sinal número 5. Testemunho interior do Espírito Santo. Muitas vezes, o Espírito Santo nos guia através de impressões internas. Você já sentiu um impulso para orar, ajudar alguém em necessidade ou evitar uma situação específica? Talvez tenha sentido um alerta quando estava prestes a cometer um erro ou uma convicção para corrigir algo que fez de errado. Esse é o testemunho interior do Espírito Santo, que trabalha para nos direcionar ao longo de nossa jornada diária. Ele está sempre presente, pronto para nos guiar com sabedoria e nos manter firmes na vontade de Deus. Confie na palavra, na paz de Deus, nos conselhos espirituais e na orientação do Espírito Santo para discernir sua voz em todas as áreas da sua vida. João, capítulo 16, versículo 13 diz: Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. O Espírito Santo foi enviado para revelar a vontade de Deus a você. Desde o momento em que você aceitou a salvação, ele habita em seu coração. Como cristão, é essencial não ignorar as suaves inspirações e sussurros do Espírito Santo.
O Espírito é um guia gentil, nunca forçando você a agir. Ele espera pacientemente que você esteja pronto para ouvir e obedecer. Qualquer voz que o leve a agir impulsivamente ou por medo não é dele. Sua voz é calma e serena, convidando você a confiar, mesmo quando as direções parecem ilógicas ou desafiadoras. A Bíblia nos mostra que o Espírito Santo guiou Jesus ao deserto, onde ele foi tentado, e direcionou Paulo a pregar em lugares onde enfrentou grande perseguição. Seguir a liderança do Espírito exige fé e coragem. Mesmo nas menores decisões, como a escolha de uma roupa ou o ajuste de seus planos, o Espírito Santo quer que você esteja alinhado com o propósito de Deus. Quando você obedece nas pequenas coisas, ele confia a você maiores responsabilidades. No entanto, ignorar ou desobedecer ao Espírito pode entristecê-lo, especialmente quando você persiste em um estilo de vida de pecado ou negligencia suas instruções. Sinal número 6. O Espírito Santo como canal de atenção divina. Enquanto oravam por direção, os discípulos ouviram o Espírito Santo instruí-los a separar Paulo e Barnabé para uma missão específica. Assim, o Espírito chamou a atenção deles para o propósito de Deus. Deus fala através da natureza. A criação é uma prova do poder e da soberania de Deus, e ele muitas vezes usa a natureza para comunicar sua vontade. Salmos 19, versículo 1 ao 2 diz: Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Na Bíblia, vemos Deus usar a natureza de forma poderosa. O arco-íris como sinal para Noé, a sarça ardente para falar com Moisés e o mar vermelho dividido para libertar Israel. Ele guiou o povo no deserto com uma coluna de nuvem de dia e uma de fogo à noite. Jesus acalmou o mar e andou sobre as águas. Até hoje, Deus usa a criação para lembrar que Ele está no controle. Abraão foi chamado a olhar para as estrelas e a areia da praia para entender a grandeza da promessa de Deus para sua descendência. A natureza pode trazer consolo, revelação e um lembrete constante da fidelidade divina. Sinal número 7. Oportunidades divinas. Quando Deus deseja que você siga um caminho ou realize algo, Ele frequentemente confirma abrindo portas certas. As coisas começam a se alinhar e oportunidades inesperadas surgem. Por outro lado, se você estiver no lugar errado ou com as pessoas erradas, Ele pode permitir que portas se fechem, protegendo você de escolhas prejudiciais. Neemias é um exemplo disso. Ao ouvir sobre o estado de Jerusalém, ele buscou a Deus em oração. Deus confirmou sua vontade, concedendo a Neemias favor diante do rei, que aprovou o projeto de reconstrução dos muros e forneceu os recursos necessários. Outro exemplo é Davi, que foi enviado por seu pai para levar comida aos seus irmãos no campo de batalha. Essa simples tarefa foi usada por Deus para colocá-lo no lugar e no momento certos, para derrotar Golias, levando-o a uma posição de destaque no reino. Quando o faraó teve um sonho que precisava de interpretação, foi criada uma oportunidade para José se tornar o primeiro-ministro do Egito. Da mesma forma, quando oportunidades inesperadas surgirem em sua vida, esteja atento ao que Deus está fazendo. Muitas vezes, quando você é colocado em situações onde tem a solução para um problema, é um sinal de que Deus está mostrando o caminho a seguir. No entanto, é crucial avaliar essas oportunidades com sabedoria. Certifique-se de que elas estão alinhadas com a palavra de Deus e com o propósito que Ele tem para a sua vida, pois nem todas as portas abertas vêm de Deus. Algumas podem ser armadilhas disfarçadas, através do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23, nos lembra que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência,
bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Deus muitas vezes usa situações para cultivar essas qualidades em nós e falar ao nosso coração. Por exemplo, Ele pode usar pessoas difíceis para ensinar você a amar e ser mais compassivo. Momentos desafiadores podem ser uma oportunidade de desenvolver paciência. Talvez Ele o impeça de aceitar uma oferta atraente para ensinar domínio próprio. Cada uma dessas experiências é um sinal sutil da direção divina. Sempre que enfrentar uma situação desafiadora, pergunte-se: qual fruto do Espírito Deus está tentando desenvolver em minha vida através disso? Se a resposta não for clara ou alinhada à vontade de Deus, talvez seja necessário reconsiderar. Da mesma forma, observe as pessoas ao seu redor. Se estiver se perguntando se alguém é a vontade de Deus para a sua vida, avalie o caráter dessa pessoa. Elas demonstram amor, mansidão, domínio próprio e outras qualidades do Espírito. Você sente paz em sua presença? Se não, pode ser hora de reavaliar sua conexão com essa pessoa. Sinal número 8. ênfases e repetições. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, nos diz que todo assunto deve ser estabelecido pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas. Deus muitas vezes reforça suas mensagens por meio de ênfases repetidas. Você já percebeu algo aparecendo em várias situações? Pode ser que, ao estudar a Bíblia, algo se destaque. Em seguida, você ouve seu pastor pregar sobre o mesmo tema ou encontra vídeos e mensagens que apontam para a mesma direção. Isso não é coincidência. É Deus confirmando algo para você e chamando sua atenção para o que Ele quer que você saiba. Na história de Elias e Eliseu, outros profetas repetidamente disseram a Eliseu que Elias seria levado. 3 vezes essa mensagem foi confirmada, reforçando a importância do momento. Quando algo ou alguém continua vindo à sua mente, pergunte a Deus o que Ele está tentando dizer. Sinal número 9. Sonhos e visões como ferramentas divinas. Uma das maneiras pelas quais Deus fala conosco é através de sonhos e visões. Embora muitos sonhos sejam reflexo dos nossos pensamentos e atividades, alguns têm significados divinos claros. Esses sonhos são diferentes dos vívidos, são marcantes e inconfundivelmente direcionados por Deus. Na Bíblia, Deus falou com várias pessoas por meio de sonhos e visões. Pedro recebeu a direção de pregar aos gentios através de um transe. José foi avisado para proteger Jesus, fugindo para o Egito. Até Faraó e Nabucodonosor, que não conheciam a Deus, receberam sonhos com mensagens divinas. Os sonhos podem ser um canal poderoso para alertar, confirmar ou direcionar. Alguns cristãos relatam ter recebido respostas específicas a orações ou até mesmo instruções para suas vidas. No entanto, é importante buscar a interpretação do Espírito Santo, pois o inimigo também pode tentar distorcer nossos sonhos para causar confusão ou medo. Sinal número 10. Sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Deus está sempre pronto para falar com você, mas é necessário estar sensível à sua voz. Isso requer prática, paciência e consistência. Assim como você reconhece a voz de um pai ou amigo por ouvi-la repetidamente, com o tempo, você aprenderá a discernir a voz de Deus. Reserve momentos para ouvir com atenção, observar a natureza e refletir sobre os sinais ao seu redor. Deus está sempre trabalhando e conduzindo seus passos, mesmo nas pequenas coisas do dia a dia. Vamos orar juntos. Pai, obrigado por me permitir encontrar esta mensagem hoje. Sou grato pela tua palavra, que é um lembrete constante de que o Senhor está sempre falando comigo em todas as situações. Peço que me ajudes a ser mais consciente da tua voz e a entender como tu falas comigo. Silencia todo ruído e distração que possam impedir-me de ouvir claramente.
Dá-me olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração sensível para discernir o teu agir em minha vida. Coloca-me em ambientes guiados por ti e rodeia-me de pessoas certas, que sejam capazes de discernir e oferecer conselhos sábios para minha vida. Ajuda-me a rejeitar qualquer orientação que possa me prejudicar e dá-me a sabedoria para distinguir o certo do errado. Oro para que apenas os teus conselhos prevaleçam em minha vida. Senhor, ajuda-me a ver tua soberania refletida na natureza. Faz-me lembrar que o Deus que cuida de cada ser vivo no devido tempo também é capaz de suprir todas as minhas necessidades. Ensina-me a confiar completamente em ti, sabendo que o Senhor, que sustenta o universo, também segura o meu futuro em suas mãos. Que eu encontre paz e conforto em todas as áreas da minha vida. Torna-me mais sensível aos sussurros do teu Espírito Santo e que eu não ignore os impulsos divinos que sinto no meu interior. Ajuda-me a responder com prontidão e obediência, para não entristecer o teu coração com atrasos ou desobediência. Mostra-me o que estás realizando na minha vida e na vida das pessoas ao meu redor. Que meus sonhos e visões sejam instrumentos de comunicação divina e que eu não seja distraído por pensamentos vãos. Que a tua palavra seja a minha meditação constante e o que confesso diariamente. Senhor, que minha vida produza frutos em todas as situações. Não quero ser um servo infrutífero. Submeto-me às tuas correções para que meu caráter e estilo de vida glorifiquem o teu nome. Oro para que portas divinas se abram diante de mim. Coloca-me no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Transforma-me em uma solução para os problemas que surgirem, capacitando-me a agir conforme a tua vontade. Que eu ouça claramente a tua voz e caminhe sempre com a tua luz e direção. Guia-me em teus planos perfeitos para a minha vida. Dá-me estratégias divinas para minha família, negócios e carreira, e que a tua sabedoria me faça destacar entre os demais. Agradeço-te, Senhor, por atender a minha oração. No poderoso nome de Jesus eu oro. Amém. Se você foi abençoado por esta mensagem, inscreva-se para mais conteúdos que irão edificar a sua vida espiritual. Que você aproveite o resto do seu dia cheio da paz e presença de Deus. Até o próximo vídeo!